Excelentíssimas autoridades aqui presentes ou representadas, amigos, familiares, caros servidores desta Casa de Leis, telespectadores da TV Câmara, uma boa noite. Informamos que esta Casa de Leis disponibiliza de abafadores anti-ruídos especialmente destinados a crianças neuroatípicas. O nosso objetivo é oferecer um ambiente mais confortável e acolhedor para todas as famílias. Informamos que esta sessão solene está sendo transmitida ao vivo por meio do canal oficial da Câmara Municipal da Serra no YouTube. Neste momento, iniciaremos a sessão solene em homenagem aos profissionais da educação. E para compor a mesa de honra, convidamos o proponente desta solenidade, vereador Rafael Estrela do Mar. Também convido para a composição da nossa mesa de honra a vereadora Rafaela Moraes. Convido para a composição da nossa mesa de honra, representando a Secretaria Municipal de Educação, a subsecretária de Educação, Eva Adriana Lucas. Convido para a composição da nossa mesa de honra a professora Delcimar Iária Borges Barros. Também convido para a composição da nossa mesa de honra, representando o IFES Campo Serra, o professor Alessandro Bermudes. Convido para a composição da nossa mesa de honra o diretor da Escola Municipal Manuel Carlos de Miranda, Luciano Rodrigues da Silva. Também convido para a composição da nossa mesa de honra a diretora da Escola Municipal Manuel Vieira Lessa, Elândia Aparecida Pereira Rodrigues. E agora convidamos a todos os presentes para acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro. Todos de pé, e aqueles que não puder, fique à vontade. As margens plácidas de um povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios lúcidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo.
esse amor. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o teu sentas estrelado. E diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado. Segues a justiça clama forte, verás que o brilho teu não foge a luta, nem teme quem te adora a própria morte derramará. Entre outras vilas tem Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. E ainda na mesma posição, acompanhamos a leitura do versículo bíblico a ser realizada pelo professor Alessandro Bermudes. Boa noite. Não prepararam o versículo, então eu vou achar um aqui. A ti que habitas no céu, eleva os olhos. Com os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores, e os olhos da serva à mão da sua senhora, assim nossos olhos estão atentos ao Senhor nosso Deus, até que tenha compaixão de nós. Podeis tomar, por gentileza, os assentos. Eu gostaria também de convidar o pastor Izon para estar vindo aqui à frente, até essa tribuna, para que possa estar realizando uma oração. E logo após daremos prosseguimento aos nossos trabalhos. Podem ficar à vontade. Boa noite a todos. Estou muito feliz aqui, minhas chefas, né? Delcimar, Carlene, Valdira. Mas nós vamos orar agora. Senhor, eu sempre iniciei a oração te agradecendo, e hoje não será diferente. Eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor fez, tem feito e que ainda há de fazer em nossas vidas. Também te peço perdão, Senhor. Perdão pelos nossos pecados, pecados esses por palavras, gestos ou atitudes. Se ao menos falamos algo que não te que te agradou, eu te peço perdão. Se ao menos pensamos algo que não te agradou, eu te peço perdão. E eu faço essa oração me baseando na tua palavra, onde diz que o Senhor tem prazer em ser misericordioso e lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Por isso eu sempre faço esta oração, pedindo perdão ao Senhor. Quero agradecer por este momento, louvo ao Senhor por este momento, Senhor amado. Obrigado pela vida do Rafael, o nosso vereador, por cada professor, professora, cada pessoa aqui, Senhor, que se doa ao aprendizado. E muitas vezes, Senhor amado, nós temos que aprender para ensinar. Isso é da nossa vida diária. Por isso eu quero te agradecer por este momento e que nós sejamos abençoados, a nossa família seja abençoada e guardada por Ti em todos os momentos de nossa vida. Te louvo e te agradeço mais uma vez, no nome santo de Jesus, e que todos digam... Neste momento, passamos a palavra para o proponente desta sessão solene, vereador Rafael Estrela do Mar, para declarar aberta a presente sessão solene e para assumir a condução dos trabalhos. Boa noite a todos. Declaro aberta a presente sessão solene em homenagem aos profissionais da educação. Sejam muitos bem-vindos a esta Casa de Leis e sinta-se à vontade para receber essa belíssima e merecida
homenagem. Dando prosseguimento, neste momento, iniciaremos o pronunciamento das autoridades que compõem a nossa mesa de honra. Gostaria, por gentileza, de solicitar os mesmos que se atenham ao período de 3 minutos para melhor aproveitamento dos nossos trabalhos. E para dar início nesta noite aos pronunciamentos, convido a professora Delcimar Iária Borges Barros. Boa noite. Confesso que eu fui surpreendida aqui. Na educação, a gente é sempre assim, surpreendido. Eu estou aposentada desde 2017. E até 2016, até o dia 13 de abril de 2016, eu exerci a função de educadora no município da Serra. Município que muito me orgulha, pois é a cidade de meu nascimento. Se alguém aqui já ouviu falar, eu nasci em Chapada Grande, né? Acho que só quem deve saber aqui é a Dira, né? Que é minha prima, mas eu nasci em Chapada Grande. Então, eu sou serrana, com muita honra. E também, para mim, foi um privilégio muito grande exercer a educação no município da Serra. E tive o privilégio de ser diretora do Manuel Carlos de Miranda durante 11 anos. Trabalho que a gente deixou ali, com certeza, é um trabalho que hoje eu fico muito lisonjeada de ver, porque está sendo percorrido não só no município da Serra, mas a gente tem que dizer que o Brasil todo, né? Que é a banda de música Manuel Carlos de Miranda. É o que muito me honra hoje. E eu jamais poderia deixar de falar isso. A todos aqueles que têm o privilégio de honrar um professor, não deixe de fazê-lo. Porque, na verdade, eu nunca tive dificuldade enquanto professora, tá, gente? Mas hoje parece que as pessoas estão assim, tendo muitos problemas com relação à educação. Mas eu acho que um pouco é apoio. O educador ele precisa de ter apoio. Então, a todos aqueles que estão naquele momento de, hoje, estar superior a um professor, dê a mão a um professor, dê a mão a um diretor de escola, dê a mão a um secretário de escola, dê ajuda àquele que está limpando a escola, porque é lá no chão da escola que as coisas acontecem para depois aparecerem. Então, eu digo neste momento, valorizem os educadores. Tá? Sejam eles pedagogos, coordenadores, diretores, professores, enfim, todos aqueles que estão no chão da escola. E eu agradeço o privilégio, eu fui surpreendida aqui, ganhei um presente do Dia dos Professores, né? O Charles me fez essa honra hoje aqui. Eu falei, ô Charles, eu achei que ele estava de brincadeira comigo, e não estava. Então, eu agradeço a todos aqui, a todas as autoridades, o Rafael, na pessoa do Rafael, eu conheço muito o Rafael, tá, gente? Já tive o privilégio de trabalhar com o pai do Rafael, eu não sou tão novinha assim, já trabalhei com o pai do Rafael na comunidade. Então, Rafael hoje está sendo uma estrela no município, porque ele está valorizando essa parte da educação, tá? E ele sabe que eu cobro, tá? Estou cobrando. Então, a todos os demais que compõem a mesa, assim, muito obrigada por vocês fazerem parte deste processo educacional no nosso município. Tá? Deus abençoe a todos. Dando prosseguimento, também convido para o seu pronunciamento, representando o IFES Campo Serra, o professor Alessandro Bermudes. Boa noite. Prazer estar aqui. Quero cumprimentar a mesa, o vereador Rafael, a vereadora Rafaela, a Eva, a professora que acabou de falar, a Luciane, e a professora Elândia. Eu queria agradecer o convite para estar aqui nessa noite com vocês, rever alguns amigos, como Fred, né, e outros diretores, professores, né, colegas, né, que estiveram comigo, Fred na gestão,
em 2021, quando eu estava secretário aqui no município de Serra. Então, muito bom, tá, Eva, rever vocês, né, e saber que vocês continuam construindo uma educação pública e de qualidade aqui no município de Serra. Isso é muito importante. Quero cumprimentar também a todos os professores do município de Serra, quero cumprimentar os meus amigos e colegas do campus Serra, do IFES Campus Serra. Eu sempre falo que não importa a esfera pública que você está trabalhando, o que importa é que todos nós somos professores. Todos nós temos a missão de conduzir crianças e adolescentes para um futuro promissor, com todas as demandas, com todas as diferenças sociais, mas nós temos essa missão, e é uma missão muito gratificante. Esse mês de agosto eu fiz 33 anos de sala de aula, e quantas histórias eu vivi nesses 33 anos, e hoje quantos e quantos alunos eu reencontro, né, no dia a dia, e muitos deles vêm e agradecem, e falam, pô, foi legal, que saudade daquele tempo, né? Então, é muito gratificante isso daí. Então, que nós possamos continuar construindo essa educação, com todas as dificuldades, tá, gente? Não importa a esfera que eu falei com você, não importa se é município, não importa se é estado, não importa se é uma instituição federal. Meus colegas estão aqui, todos nós temos as grandes dificuldades no dia a dia. É recurso, a falta de recurso, falta de estrutura, às vezes, todos nós vivenciamos isso daí, mas continuamos firmes para cumprir a nossa missão. Vereador Rafael, muito obrigado por essa homenagem a todos os professores, tá? Eles são merecedores não só dessa homenagem, mas de muitas e muitas homenagens ao longo da vida deles. Parabéns a todos, muito obrigado. Também convido para o seu pronunciamento a diretora da Escola Municipal Manuel Vieira Lessa, Elândia Aparecida Pereira Rodrigues. Boa noite. É difícil falar depois deles, né? Ainda mais no improviso, né? Porque assim, professor já está acostumado com improviso, né? Porque todo dia é uma história diferente, é uma coisa diferente que acontece, né? Mas depois de falas tão bonitas, né, tão significativas, a gente fica até um pouco acanhado, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, ao Rafael e falar um pouquinho também sobre a sensibilidade do Rafael, não só enquanto vereador, mas enquanto pessoa, né? E quem não conhece a Escola Manuel Vieira Lessa, ela está localizada no bairro Cantinho do Céu, né? Um bairro periférico, um bairro que muitas vezes teve o olhar, né, assim, diferenciado, e agora a gente nós estamos conseguindo trazer o olhar para aquele bairro, para aquela comunidade, porque a escola, ela não se constrói sozinha. Primeiramente, a gente precisa ter a nossa comunidade participante, a gente precisa que as famílias façam parte todos os dias, né, que as famílias se sintam pertencentes. De nada adianta eu, né, me encher de orgulho, eu sou professora, eu estou na gestão, e lá dentro da sala de aula não tratar as pessoas diferente, né? E eu acho que o primeiro acolhimento é a comunidade, é a gente acolher a comunidade, tá, Rafael? E você tem feito isso, e a gente percebe o seu carinho pelaquela comunidade, e o primeiro passo é esse. A educação, ela precisa disso, para muito além de formar, né, de avaliar o aluno, a gente tem que pensar na questão afetiva, que muitas crianças chegam para nós, não é, professoras do Lessa, chegam para nós precisando somente de um abraço, de um carinho,
né, de um gesto que muitas vezes não tem em casa. E que a gente nunca perca isso, enquanto educadores, né? Que a gente sempre tenha esse olhar voltado para o ser que está ali, porque nós fazemos a diferença na vida dessas crianças. Nós fazemos. Nós somos o reflexo, né, do que eles serão. E é isso. Agradeço mais uma vez essa homenagem, né? Fiquei surpresa em compor a mesa. E obrigada a todos. Também convido para o seu pronunciamento, representando a Secretaria Municipal de Educação, a subsecretária de Educação, Eva Adriana Lucas. Boa noite a todos. Eu cumprimento a mesa, agradeço ao Rafael, nosso vereador querido, a Rafaela, Bermudes, um amigo querido, Elândia, colega querida, e a diretora. Já deu, ex-diretora, né? Já deu os parabéns ali, até pela aposentadoria. Gente, é um prazer muito grande estar aqui, convidada, né, pelo Rafael, representando a nossa secretária de Educação, Maiara Cândido, que é uma responsabilidade muito grande. Ela não está bem, né? Tinha outros compromissos, também não está bem. E fiquei surpresa também pelo convite, muito feliz. Fico feliz porque falar da educação, para mim, é muito fácil. Eu vivi a educação toda a minha trajetória, sonhei com a educação e foi a única coisa que aprendi a fazer na minha vida profissional. E, por um tempo, né, eu compus a minha trajetória em instituição privada e, de 2012 em diante, eu fui aprovada no concurso, com muita felicidade, sou professora e pedagoga da rede, fui diretora e hoje estou como subsecretária. Mas, como os colegas bem disseram, né, já tive a oportunidade de trilhar outros caminhos e a educação ela nos dá essa condição. É muito bom que a gente sempre se reencontra, né? Fui pedagoga dos filhos do Bermudes, agora ela já nos surpreendeu dizendo que uma já vai casar e assim vai, né? E é muito bom porque a gente olha e vê que tudo que nós fazemos, por onde nós passamos, a gente lança as nossas sementes, né? E a gente vê que isso, de alguma forma, ela vai florescer. E a educação, ela realmente precisa ser feita, ela precisa ser tecida com muito amor. Né? A gente fala que não é por dinheiro, né? É por muito amor mesmo. É através dela, e eu acredito muito na potência da educação, porque, para mim, e a gente vê isso e reverbera isso, que é a forma muito potente de transformar vidas, de oportunizar a muitas das nossas crianças, nossos adolescentes, a uma vida digna, a uma vida diferente. Então, parabéns a todos os educadores, parabéns para nós professores, e que nós sejamos sempre homenageados, porque nós merecemos. Também convido para o seu pronunciamento, vereadora Rafaela Moraes. Boa noite a todos. Quero começar cumprimentando meu amigo Rafael e já parabenizar por esse evento, Rafael. Que Deus te dê muita sabedoria, muita luz para você conduzir um mandato lindo, porque a Serra espera muito de nós, espera muito de você. José de Anchieta espera muito de você. Então, muito sucesso eu te desejo, que Deus esteja acompanhando os seus passos aqui pela Câmara e que você voe alto. Quero cumprimentar a Delcimar, que é a ex-diretora do Manuel Carlos de Miranda, que agora é uma banda, e a gente ouve aqui toda sessão que é possível o Rafael falar dessa banda, ele fala e homenageia e traz os meninos, e isso é importante.
Eu já toquei em banda marcial mirim na escola que eu estudei, escola estadual, lá em Jerônimo Monteiro, lá no interior do estado. Época que a gente usava calça branca, tênis branco, era a roupa toda branca, né, com alguns detalhes em azul. Cumprimentar a Eva, nossa subsecretária de Educação da Serra, e mandar um abraço para a Maiara e também para o nosso prefeito Everson, que tem feito aí vários passos importantes para que a cidade avance. Cumprimentar o Alessandro Bermudes, que também já esteve aqui conosco, que está voando também, né, Alessandro? Que você também tenha muita luz, muita prosperidade na sua vida profissional, assim como a Elândia, diretora lá em Cantinho do Céu, né, do Manuel Vieira Lessa, que também é região do nosso amigo Rafael, e eu conheço, tá, Elândia? Já fiz resgate de cachorro em Cantinho do Céu, e lá tem muito. E a gente precisa fazer um trabalho também social nessas regiões, até por meio de conscientização dos próprios alunos, para ensinar desde pequeno, assim como a Dinamarca fez, implementou nas escolas do país e mudou a história, os primeiros cuidados com relação aos animais. Cumprimentar a Suelen, que eu chamo carinhosamente de primeira-dama lá de José de Anchieta, e dizer, Rafael, que é tão bom quando a gente caminha com alguém que caminha com a gente, né? Que está ali do lado, que entende os desafios e que está pronto e preparado para os projetos, né, Suelen? Você e a Rafaela, o outro é Rafael? Laís e Bernardo. É Rafaela, eu decorei, porque, né? Mandar um beijo para a família toda. Cumprimentar o Fred, que também faz parte da gestão do nosso município. Seu nome também, refazer o comentário que eu acabei de fazer aí, parabenizando o nosso prefeito Everson pelos avanços na pauta de educação. E cumprimentar a minha mãe, que está aqui hoje para ser homenageada pela primeira vez aqui na Câmara. Ela é pedagoga de carreira, foi servidora do Estado do Espírito Santo por mais de 40 anos. A minha mãe tem uma história curiosa. Ela nasceu no interior do interior, que é Jerônimo Monteiro. Nasceu numa... Assim como a diretora daqui nasceu em... A senhora falou Chapadão? Chapada Grande. Minha mãe nasceu num local chamado Barra Limpa. É uma roça, que a gente chama de roça, quem nasce no interior é a roça da cidade de Jerônimo Monteiro, que já é uma cidade de 15 mil habitantes. Numa família grande, com mais 8 irmãos. E a minha tia mais velha se casou com um professor, que é o meu padrinho de batismo. Hoje ele já está com quase 90 anos. Ele é diácono permanente da igreja de Jerônimo Monteiro. E ele tinha estudado para ser padre. Então, ele era um professor muito bem conceituado. E esse casamento mudou a história da nossa família. Porque os filhos da minha avó, que trabalhavam na roça, naturalmente, assim como meu avô, que foi presidente de sindicato de trabalhadores rurais, jamais teriam se tornado, como eu tenho um tio engenheiro, minha mãe professora, e assim, enfim, os filhos, os netos, os bisnetos, médicos, advogados e por aí vai, se não tivesse tido lá no início, na origem, um professor, que mostrou desde cedo a importância da educação. E lá em casa a gente não tinha outra escolha. Ou estudava e era o melhor aluno da nossa turma, Rafael, ou o couro comia. Minha mãe, pedagoga, trabalhava, foi diretora de escola aqui em Taquara, na Serra, mas na época ainda de Jerônimo Monteiro, na escola estadual, ela exigia da gente a gente tinha que ser os melhores alunos da turma. Deus me livre, um 9,5 no meu boletim. Eu lembro que eu fui ter nota 9,5 depois da 4ª série, 5ª série. Era 10, 10, 10, 10, Nossa Senhora! E era ler livro, ler. E aí, isso também transformou a história dela e a nossa história. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou parafraseando Paulo Freire. A educação não transforma o mundo. A educação transforma pessoas. Pessoas transformam o mundo. E quando eu falo do mundo, eu falo do mundo e do nosso mundo. Transforma a gente, transforma quem está ao nosso redor. E vocês merecem, por isso, toda sorte de bênçãos divinas. Muito sucesso na vida pessoal de vocês. Porque vocês dedicam a profissão de vocês a transformar pessoas que vão transformar o mundo. E contem com a Câmara da Serra para isso. Contem com o mandato
meu mandato, o mandato do vereador Rafael, os nossos mandatos estão à disposição do magistério. Meu pai também foi professor, também foi, porque ele depois foi contador, e depois ele se tornou advogado, mas ele também foi professor de história. E na minha família também tem alguns professores de carreira. E aqui também eu sei que tem servidores públicos sendo homenageados, profissionais da educação. Eu tenho um irmão que é servidor público, mas ele é servidor, ele é advogado, procurador de município, também concursado e efetivo. E eu sei a importância da educação na vida das pessoas. Graças a Deus, tudo que a minha mãe incentivou a minha família a fazer transformou as nossas vidas. E depois, como advogada, eu pude advogar para minha mãe, Rafael. Primeira vez que eu vou contar essa história aqui. A minha mãe ela passou num concurso no Estado em 81. Ah, sim! Fui professora em 2002 e 2003, quando estava na faculdade de Direito, e era permitido a gente lecionar as disciplinas de Filosofia e Sociologia, numa escola na Gomes Cardim, no centro de Vitória, e já vim aqui em sessão solene com o vereador William Miranda homenagear advogado, e uma ex-aluna advogada minha estava aqui, chamada por ele. Então, até eu já pude, como professora nos 2 anos que estive em sala de aula, em escola estadual, ver a transformação na vida de uma aluna que morava na Ilha do Príncipe na época, que chama Roberta, ela esteve aqui esse ano já. Mas, voltando ao assunto da minha mãe, Deus me deu a oportunidade. Ela tinha passado num concurso em 2001, em 81, outro... Não, em 86. E aí, resumidamente, a Constituição fala de cargo público depois de 88. E o Estado do Espírito Santo, depois que ela passou num concurso para professora, passou no segundo concurso para pedagoga. Entretanto, o Estado tinha uma lei estadual que autorizava tirar o professor e transformar ele em supervisor pedagogo, quando criou os subnúcleos regionais de educação no Estado todo. Então, transferiu, a lei falava que o cargo poderia ser transferido e vice-versa. Professor virar pedagogo, pedagogo virar professor. E nisso o Estado transferiu. Professor virava pedagogo. E o Estado transferiu o cargo dela para pedagoga. Ela já estava aprovada nos 2 concursos e ela tomou posse em 2 cargos de pedagoga. Isso na década de 80. No ano de 2010... ela recebeu uma notificação do Estado, que ela fosse à Secretaria de Administração escolher com qual cadeira ela queria permanecer, sob pena de perder as 2, Rafael, e ficar desempregada. Vocês imaginam o que é isso? Ela lá, mãe praticamente solo, meus pais são separados. Naquele ano, meu irmão estava se formando em Medicina, o outro estava se formando em Direito na Federal do Rio, e eu já estava advogando há 4 anos, quase 5. E naquela época, não, porque ninguém vai acreditar na minha idade se eu falar, Rafael. E naquela época nós começamos um processo contra o Estado do Espírito Santo. E vocês acreditam que esse processo foi parar no STF? E eu tive que brigar pelo direito dela de permanecer com os cargos dela para aposentar nos 2, até Brasília. Atrasou a segunda aposentadoria dela, né, que ela depois trabalhou de graça para o Estado aí alguns anos, aí até que o processo chegasse ao final. Mas, graças à educação, lá do meu tio, que mudou a família dela, que investiu na educação dos filhos dela, que transformou os filhos em profissionais, ela teve o seu direito garantido, e, salvo engano, em 2017, que esse processo chegou ao final, e ela conseguiu, depois disso, se aposentar na sua segunda cadeira. Por que eu estou dizendo isso para todos vocês? Porque vocês merecem muitos parabéns por estarem aqui. E vocês precisam sempre acreditar na formação das pessoas, as que estão próximas, as que estão mais distantes. Os alunos da escola, aqueles que vocês talvez nem imaginem que possam se tornar grandes profissionais. Acreditem na educação. Contem com o nosso mandato. É motivo de comemoração com o professor o ano todo. E eu fico muito feliz de vê-los aqui hoje, de poder estar aqui com o Rafael e de ver a minha mãe também ser uma das pessoas homenageadas, assim como vocês, pelo trabalho lindo que desempenham. Finalizo pedindo ao nosso prefeito municipal, porque o vereador está aqui para pedir, que não deixe de sempre
favorecer a vida do professor na Serra. Sempre acreditar que o professor merece sempre mais condições e melhores condições de trabalho. E valorizar o profissional da educação. E a gente também valoriza dando abono, dando aumento de ticket, dando o que todo mundo precisa para viver. Fica aqui o meu registro de parabéns. Deus abençoe a todos e Deus abençoe o mandato do nosso amigo Rafael Estrela do Mar. Muito obrigado pelo seu pronunciamento, vereadora Rafaela Moraes. E agora sim, neste momento, convido para o seu pronunciamento o proponente desta sessão solene. Senhoras e senhores, recebam o vereador Rafael Estrela do Mar. Gente, ó, aqui soltando o microfone. Vou te falar uma coisa. Eu sou um combatente aqui nesse plenário, mas falar para os professores é um desafio, né? Mas estou muito feliz, muito contente. Eu quero iniciar aqui agradecendo a Deus por esse momento. Delcimar aqui falou que participou, né, da comunidade Bairro de Anchieta. E eu fico muito honrado. Ela fez uma referência do meu primeiro professor. O meu primeiro professor, que é o meu pai. Eu fico viajando no tempo. E confesso que me emocionei. Porque o homem que me tornei passou lá pela Avenida das Palmeiras, número 63, pelo senhor Gilvan e pela senhora Balbina. A Neia está aqui, professora também, moradora há muitos anos e empreendedora, né, lá do Supermercado Teste, que virou, né, de Top Rede, Super Rede. Deus abençoe a toda a família. Mas passou um filme de quando não, porque eu continuo, né, Cláudia, sendo aluno. Então, eu estou muito feliz aqui neste momento e neste parlamento. Também a Eva, quero agradecer pela presença. Um abraço para a nossa secretária. Dizer que admiro o trabalho da secretaria. Fred, às vezes o Fred tem a missão, né, maestro, de falar o não. E aí eu falo, oh, Jesus, abençoa o coração, mas já falou muito sim também. Então, parabenizo e fico muito feliz pelo trabalho que vocês têm desenvolvido em nossa cidade. E eu sou um defensor. Aqui eu não sou um defensor somente da gestão do prefeito Everson. Eu sou um defensor da educação. Porque, às vezes, vir nesse parlamento, tacar pedra, acusar, sem apresentar nenhuma proposta, não vai fazer com que os nossos jovens, as nossas crianças, tenham um futuro melhor. Também quero saudar minha colega, Rafaela, né, Moraes. Passei a admirar muito, muito inteligente, aprendo todos os dias. Também é uma professora aqui para mim. Às vezes eu fico sentadinho onde está a Cláudia. Eu fico sentado ali e fico aprendendo com a Rafaela nas defesas que ela faz aqui, naquilo que ela acredita. O nosso amigo, né, meu amigo, meu irmão, meu vizinho, Alessandro, professor do IFES. E aqui eu quero pedir aplauso para os professores do IFES que estão aqui nessa noite. Vocês merecem muito aplauso, porque eu tive a oportunidade de conhecer o Campo Serra, ali em Manguinhos, né, Morada de Laranjeiras, e fui recebido pelo nosso professor Emanuel. Para mim foi uma honra, porque eu pude conhecer a organização daquele local. E, mais uma vez, o Instituto mostrou para que veio, para formar profissionais que realmente façam a diferença, não só em nosso município, como no nosso estado, como no nosso Brasil. Então, agora eu quero saudar, fiz questão de um por um aqui hoje.
a minha amiga Elândia. Elândia é uma amiga recente. Se conhecemos, né, Elândia? E prontamente passei a admirar o trabalho que ela desenvolve ali em Cantinho do Céu. É um verdadeiro desafio, junto com os professores que ali estão, e aqui também, porque vieram assim em bloco, e eu quero também aplaudir eles, porque vocês merecem também. O nervosismo faz a gente ficar com sede. Mas, Elândia, parabéns pelo trabalho que você desenvolve naquela região, uma região carente, mas muito abençoada por Deus e pela nossa gestão, porque ali nós temos vários equipamentos públicos que ajudam todos os dias, né, os nossos jovens a ter um futuro melhor. E eu preparei um texto, eu não poderia falar aqui nesta noite, pastor Izon, professor Izon, pastor gerente Izon, né, meu amigo, eu não poderia deixar de ler, porque depois de todos que falaram aqui, pastor Charles, é um desafio, tá? Hoje eu faço uso dessa tribuna com um propósito muito especial, reconhecer e valorizar os serviços essenciais prestados à educação do nosso município. Serviço esse que são pilares do desenvolvimento e do fortalecimento do futuro da nossa cidade. A educação é, sem dúvida, o maior instrumento de transformação social que existe. E é por meio dela que formamos cidadãos conscientes, preparados para enfrentar os desafios do presente e construir um amanhã mais justo, mais humano e mais próspero. Nos últimos anos, temos visto o empenho incansável dos professores do IFES e também da nossa querida Secretaria Municipal de Educação. Diretores, pedagogos e todos os servidores da comunidade escolar. São profissionais que, mesmo diante das dificuldades, continuam se dedicando com amor, comprometimento e responsabilidade à formação das nossas crianças e jovens. E adultos. E também nós temos os alunos do EJA, né? Muitas das vezes, com a sua terceira idade, como nós temos ali em Cantinho do Céu. Quantos anos, Elândia, ela tem? 90 anos? A aluna mais... 96 anos, né, Cláudio? Nós temos ali uma aluna em Cantinho do Céu, que já teve várias reportagens ali, muito bacana. Também é justo destacar o papel da Secretaria Municipal de Educação e também aqui do Instituto Federal do IFES. E de todos aqueles que trabalham para garantir escolas bem estruturadas, projetos pedagógicos inovadores e políticas públicas, Rafaela, vereadora Rafaela, que ampliem o acesso e melhorem a qualidade do ensino em nossa cidade. Senhoras e senhores, investir em educação é investir no futuro. Cada sala de aula bem equipada, e aqui eu lembro dos ares condicionados que tem nas escolas. Todas as escolas da rede municipal, e eu tive a honra de conhecer o IFES, é totalmente geladinho, refrigerado, uma bênção. Que eu vou te falar, eu estudei no Silvio Egito, era um desafio, tá? E quando o ventilador funcionava. E eu fico muito feliz, né, que nós estamos aí caminhando para que as escolas continuem nesse avanço tecnológico, para que os alunos possam cada dia mais aprender junto com a tecnologia também. Que este reconhecimento sirva não apenas como um agradecimento, mas como um compromisso contínuo desta Casa Legislativa em apoiar e fortalecer as ações que fazem da educação um verdadeiro motor de progresso social. E aqui eu faço referência novamente, não fique com ciúme, né? Nosso ex-secretário Alessandro,
o trabalho que o IFES iniciou nesta casa, liderado pelo coordenador Emanuel, trazendo a educação financeira para os nossos servidores, e em breve, o meu sonho precisa chegar a mim também, que eu já estou lá, já estou começando a aprender com os servidores, de como guardar um dinheiro e não entrar no superendividamento. Isso é importante, porque muitos professores, muitas famílias têm sido impactadas no que tange ao endividamento. E quando um servidor ouve nessa casa, começamos aqui, mas não tenho dúvida que em breve, com a autorização da Secretaria de Educação, nós vamos poder levar, que é o nosso projeto, às escolas municipais e também estaduais aqui do nosso município, né, e do nosso estado. Finalizo reafirmando o meu compromisso e a minha admiração a todos que fazem da educação o seu propósito de vida. Em nome desta Câmara Municipal, deixo aqui o nosso reconhecimento e gratidão a todos que impulsionam o desenvolvimento e fortalecem o futuro da Serra por meio da educação. Desde já, eu quero dizer a vocês, professores, independente se é municipal, se é federal, profissionais da educação, tudo aquilo que vier para esta casa, para esse parlamento, pode sempre contar com o voto favorável do vereador Rafael Estrela do Mar. E não tenho dúvida que a nobre colega vereadora Rafaela Moraes também vai no mesmo sentido. Deus abençoe a todos, chega de falácia e ótima noite para todos. Parabéns pelo seu pronunciamento, vereador Rafael Estrela do Mar. E concluído assim os pronunciamentos, daremos início à outorga das homenagens. E desde já gostaria de convidar o vereador Rafael Estrela do Mar, que por gentileza se posicione aqui ao centro da nossa mesa, do nosso palco solene, para que possamos dar início à outorga das homenagens nesta noite. Convido para acompanhar o vereador Rafael Estrela do Mar, na outorga das homenagens, a vereadora Rafaela Moraes. Dando início nesta noite, convido para a outorga da sua homenagem, Alessandro Bermudes Gomes. Também convido para a outorga de sua homenagem, Augusto César Machado Ramos. Convido para a outorga de sua homenagem, Cláudia Maciel de Souza. Também convido para a outorga de sua homenagem, Deise Elizabeth Torres de Oliveira.
Convido para a outorga de sua homenagem Edilene Piscinati. Também convido para a outorga de sua homenagem, Elândia Aparecida Pereira Rodrigues. Convido para a outorga de sua homenagem, Eliete Brito da Silva. Também convido para a outorga de sua homenagem, Elisama Figueiredo. Convido para a outorga de sua homenagem, Emanuel Marques Silva. Convido para a outorga de sua homenagem, Eva Adriana Lucas. Convido para a outorga de sua homenagem, Fidele Zanetti de Castro. Também convido para a outorga de sua homenagem, Fred Ceciliano. Convido para a outorga de sua homenagem, Giovanni Freire Azeredo. Também convido para a outorga de sua homenagem, Ivone Malakoski. Também convido para a outorga de sua homenagem, Ison Pereira. Convido para a outorga de sua homenagem, Jackson Santos Fregona. Convido para a outorga de sua homenagem, Jefferson Pereira de Souza.
Convido para a outorga de sua homenagem Leonardo Matiasi Correa. Convido para a outorga de sua homenagem Luciano Rodrigues da Silva, representado pelo maestro Jefferson. Dando prosseguimento, convido para a outorga de sua homenagem Lucinéia Teschi. Neste momento, o maestro Jefferson recebendo a outorga da homenagem do Luciano Rodrigues de Souza. Convido para a outorga de sua homenagem Maria Gilda do Espírito Santo Nunes. Convido para a outorga de sua homenagem Marinete de Oliveira Moraes Vasques. Também convido para a outorga de sua homenagem Michele Ferreira Alves. Convido para a outorga de sua homenagem Patrícia Dergos Queiroz. Patrícia Dergos Queiroz. Convido para a outorga de sua homenagem Paulo César Camargo Guedes. Convido para a outorga de sua homenagem Paulo Sérgio dos Santos Júnior. Convido para a outorga de sua homenagem. Também convido para a outorga de sua homenagem Richard Júnior Manuel Godini Estrelo.
Convido para a outorga de sua homenagem, Ronaldo Aparecida Marques. Convido para a outorga de sua homenagem, Rosemary Rezende de Oliveira. Também convido para a outorga de sua homenagem, Tiago Meirelles Paixão. Convido para a outorga de sua homenagem, Maicon Silva de Almeida. Também convido para a outorga de sua homenagem, Valdira Pimentel. Também convido para a outorga de sua homenagem, Vitor Faisal Campana. Também convido para a outorga de sua homenagem, Viviane Marchetti Bono. Também convido para a outorga de sua homenagem, Zelma Coelho Kalimann. Também convido para a outorga de sua homenagem, Zilta Moraes Batista. Concluídas as homenagens, convido o vereador Rafael Estrela do Mar, a vereadora Rafaela Moraes, que por gentileza retome a nossa mesa, o nosso palco solene. Informo que dentro de alguns instantes, as fotos retiradas aqui no evento estará disponível no Instagram do vereador Rafael Estrela do Mar, @vereador Rafael Estrela do Mar. Aproveita, segue a página do vereador e marca ele também, que a equipe de mídia ainda hoje vai estar repostando todo mundo, né, vereador? E da vereadora Rafaela Moraes, né? E marque também a vereadora Rafaela Moraes, ficou ainda antes da meia-noite, vai estar todo mundo repostado lá, né? @vereadora Rafaela Moraes, com PH, né, vereadora?
Isso aí. Dando prosseguimento, passo a palavra para o vereador Rafael Moraes para suas conclusões finais e encerramento dos nossos trabalhos. Com a palavra, a vereadora Rafaela Moraes. Mais uma vez, agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos todos aqui, parabenizar a cada um de vocês que foram homenageados, deixar aqui minha palavra de incentivo, sempre acreditem nas pessoas, porque as pessoas transformam o mundo, e parabenizar o vereador Rafael Estrela do Mar, assim como toda a sua equipe de gabinete que está aqui presente. Vocês não têm ideia do trabalho que dá fazer uma sessão solene, né, Rafael? E a gente faz isso porque a gente gosta, porque a gente entende a necessidade de valorizar várias áreas que passam por aqui, Rafael, e você escolheu uma muito bem escolhida, que é a valorização do magistério, a valorização da educação. Então, parabéns a você, a Suelen, a toda a equipe de vocês, a equipe da Câmara da Serra, o Lucas, servidores, e todos os servidores aqui presentes. Fica meu abraço carinhoso, fraterno, de repetir, nosso gabinete está de portas abertas e que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Também quero aqui fazer o registro de agradecimento a todos. Eu, às vezes, fico rindo sozinho, tá, gente? É porque eu vou lembrando das coisas, né? Lembrando das visitas que eu faço, Fred. E eu sempre falo assim, eu converso muito com a Elândia, também com o Luciano, também com a Alexandra, né? Eu admiro muito, né? E também com o Alessandro, e converso muito com o Charles, né? Também é nosso assessor aqui, amigo. Eu falo assim, que desafio, né? Assim, às vezes eu vou numa escola, né? Vou numa instituição, vereadora Rafaela, e às vezes eu vejo lá uma criança, né? Com uma deficiência, e eu vejo aquele carinho do professor, e eu falo assim, rapaz, eu acho que eu não aguento isso não. Eu não aguento isso não, né? Porque assim, é surpreendente o amor, né? Eu fiz uma visita lá no CEMEI Natália Ramos, né? Uma reclamação que teve, eu fui lá averiguar, tudo certinho, em perfeita condição, mostrei que eu estive lá de uma forma pacífica, mostrando que tudo dentro dos conformes, e aí você vai conhecendo os alunos, que você às vezes você vê na rua, a mãezinha com a dificuldade, né, que às vezes te pede uma força, olha, meu filho precisa de um neuro, né? E aí você vê ali aquele professor cuidando, com todo amor, fazendo a filhinha, levando para comer ali, né? Às vezes é a única comida que vai ter no dia, e aquela alegria. E aí, vereadora Rafaela, eu falo o tamanho da nossa responsabilidade, porque eu fico vendo as crianças, o Rafael ali, né, o Rafael Estrela do Mar, o Rafael, né, me conhece, às vezes nem me conhece, mas viu na placa. Nesses dias eu entrei numa escola, e na verdade foi numa praça, uma criança me pedindo autógrafo. E eu falei, meu Deus do céu, eu não sabia, está registrado isso. Eu não consegui, eu falei, eu não sei nem o que falar. Eu falei, não precisa disso. Eu estou aqui para servir. Essa é a minha missão, a minha obrigação. E aí, às vezes, eu fico aqui o parlamento, ele é isso mesmo, Rafaela, mas às vezes eu fico triste por ter colegas. E hoje é um dia de muita alegria, não de problemas, né? Mas eu fico triste, às vezes, sem conhecer, quer adentrar num ambiente escolar de forma truculenta, sem conhecer como funciona. A dedicação vai além do salário. Vai muito além do salário, gente. Então, assim, enquanto eu estiver aqui, neste parlamento, vocês podem ter certeza que vai ter um voto constante a favor da educação. Porque eu me orgulho de falar aqui que eu sou um vereador de comunidade. Eu sou um vereador que durmo e acordo todos os dias com gente. Não que eu fico feliz com isso, mas gente buscando um apoio, às vezes na minha residência ou no nosso gabinete. Por muitos, eu fui
tido aqui nesse parlamento como doido. Você é doido de abrir um gabinete na comunidade, mas é minha alegria de toda terça e quinta eu estar atendendo, não só morador do bairro da Grande Anchieta, de Zé Anchieta, da Grande Anchieta, mas de toda a cidade da Serra. E é essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Continue nessa missão. Continue com esse carinho. Às vezes eu vejo uma criança, igual vi na escola no Semente Tropical, de cadeira de roda, também já vi no Manuel Vieira Lessa. Eu falo, gente, e ali, às vezes, a auxiliar ou a professora dando a comidinha na boca. Isso emociona muito. E vejo que vocês precisam de mais valorização. E que Deus abençoe. E eu também quero agradecer aos meus servidores. Quero agradecer aos professores do IFES. Parabéns. Eu confesso, eu estou começando a entender um pouquinho de educação agora. Eu sempre fui aquele aluno arteiro. Tem aquele aluno lá do final da sala? Né? Deu para perceber, né? Eu sempre fui esse aluno. Eu estava olhando sua nota, eu falei, meu Deus, minha mãe e meu pai não estão aqui não. Né? Mas sempre esforçado, focado e com convicção do que é certo, do que é errado, e de sempre fazer o bem para a população, não só da cidade da Serra, mas de todo o estado do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe também os meus servidores, por me aguentar, que tem emprego muito melhor do que eu oferto aqui nessa casa, né? Mas eles também entenderam a missão. Eu sempre falo, para trabalhar comigo tem que entender a missão, e a missão é servir o próximo. Já te passaram? Vou chamar mais uma pessoa aí. Passou? Então, deixa eu convidar. Você me dá essa honra? Eu posso fazer daqui? Então, vou quebrar o protocolo e quero chamar aqui a senhora ou senhorita Vanessa Welter de Camargo. Vamos aplaudir. Com a graça do nosso bom Deus, eu declaro encerrado a presente sessão solene e que Deus abençoe a todos. Sessão solene encerrada. Gostaria de convidar a todos nesse momento que, por gentileza, se aproxime aqui do nosso palco solene para que possamos fazer um registro fotográfico com todos os homenageados e convidados. Pode ficar aí. A mesa pode ficar onde está, fica à vontade. E os convidados podem ocupar a mesa, podem ocupar esse espaço aqui à frente, podem ocupar esse espaço que eu estou também. Essa foto, assim como as demais, estará disponível no Instagram do vereador Rafael Estrela do Mar, @vereador Rafael Estrela do Mar. Uma boa noite a todos.